Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien, buenos dias. Bom, pessoal, primeiramente eu queria falar para vocês que eu amei rever vocês na aula passada, que nós tivemos na aula online. Nós conversamos um pouquinho sobre o consumo consciente, sobre essa questão, né, do trabalho infantil, né, de algumas marcas, e foi muito legal essa interação, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos continuar também, né, com a unidade 6, tá? Essa unidade, né, que ela se chama Nos vamos de compras, sim? E continuaremos nuestro contenido em la página 90. Bueno? Primeiramente, aqui, pessoal, nós vamos ver algumas expressões associadas a compras e a dinheiro. São algumas expressões que eu particularmente não conhecia, então, dando aula para vocês, né, estudando um pouquinho a apostila, que eu comecei a ver aqui, tá? Essas expressões em espanhol. Vamos a leer entonces. Bueno, entonces acá, en español hay muchas expresiones relacionadas al dinero. Vamos a conocer. E aí, pessoal, vocês podem... É uma forma de atividade aqui também, que vocês têm que completar. Então, eu vou falando para vocês e vocês vão completando aí. Então, é importante que vocês estejam com a apostila, tá? Nesse momento. Então, acá, expresión. Blanqueo de dinero. Significado. Quando a persona intenta dar legalidade al dinheiro que procede de atividades ilícitas. Exemplo de uso. Encarcelado a um político que estava involucrado em blanqueio de dinheiro. Então, blanqueio de dinheiro é aquela pessoa... Eu estou confundindo tudo, gente. Aquela pessoa que usa ilegalmente o dinheiro, tá? Então, aí falou dos políticos, né? Nada muito novo. Enfim. Acá, expressão. Estar forrado. Significado. Quando a persona tiene mucho dinero, mucho, que no es mi caso, no tengo mucho dinero. Y ejemplo de uso. Mi amigo Pablo está forrado después de recibir la herencia. Então, a pessoa, né, no caso aqui o Pablo, ele ficou com muito dinheiro depois de receber a herança, tá bom? E agora, outra expressão. No tener pasta, es mi caso, no tengo pasta. Quando a persona não tem dinheiro, es mi caso, gente, não tenho. E exemplo de uso, está difícil este mês, não tenho pasta para nada. Sí, eu já hablé, pero es mi caso. Agora, outra expressão. Costar um riñón. É quando o produto está muito caro. Então, a gente fala isso também. Nossa, custa o olho da cara. A gente fala em português, né, gente? Mas em espanhol é costar um riñón. É um exemplo de uso. Dios mío, este vestido vai custar-me um riñón. Vai custar o rim, né? O nosso já é o olho da cara. E expressão, outra. Cortar el grifo. Quando dejas de dar dinheiro a alguém. Então, um exemplo. Pues le tuve que cortar el grifo a Paco. Já está em tempo de trabalhar. Então, né? Quando você deixa de dar dinheiro, então ela falou que acho que deve ser, não sei, el nieto de ella, tem que trabalhar. Então, ela não vai mais dar dinheiro para ele. Agora, uma expressão. A escote. Quando se divide a conta e se paga solo lo que le corresponde. Vamos a escote? Ai, eu não sabia dessa expressão. Então, quando você sai com os amigos, por exemplo, você vai no cinema e depois você vai na praça de alimentação. E aí vocês pegam bastante porções. E aí, pagamos a escote, que é o quê? Cada um paga a sua parte, né? Vocês dividem e pagam cada um a parte correspondente. E ser tacanho, que eu acho que eu já falei para vocês sobre personalidade, né? Quando a persona intenta gastar o menos possível, é aquela pessoa que é mão de vaca, tá? Então, um exemplo. Mi hermano es muy tacaño. Mi hermana es, não sei se eres, pero hay personas que son tacañas.
Então, pessoal, aqui eu achei interessante, né, trazer para vocês nessa aula algumas expressões associadas, então, a compras e a dinheiro que eu particularmente desconhecia e eu acredito que vocês também. Então, é interessante a gente saber dessas expressões, tá? Bueno, chicos, como estamos hablando en este capítulo sobre compras, vamos a ver ahora algunas expresiones que nosotros utilizamos en la tienda. Tienda significa loja. Então, quando nós chegamos nas lojas, como que nós, quais são as expressões que nós utilizamos, né? Geralmente, vamos lá. Para ayudarte. Então, são expressões para que vocês possam entender como que nós utilizamos em espanhol. Vamos lá. Perdone. A gente fala assim, ai, perdone, necessito de uma blusa, de uma camiseta. Ou então, como eu já falei, necessito também. Estou buscando uma camiseta para mi madre del color morado, que é roxo. Ou então, queria uma camiseta negra, que é preto, tá? Negro é preto. Ou então, me pode ensinar isto? Você pode trazer isto para mim? Tem isto em outro color? Porque às vezes a gente gosta de uma blusa e aí a gente não quer da cor, né? Eu mesma, eu adoro preto. Nossa, se eu pudesse, eu só teria cor preta. Eu adoro. Ou então, acá. De la talla 40, pequena, média, grande. Então, é as numerações. Então, eu quero de la talla pequena, média, grande. Sim? Ou então, vocês me podem provar? Né? Porque às vezes a gente vai na loja, a gente quer provar a roupa, né? Para ver se fica bom, para depois não ter que voltar também. Ou então, quanto custa este sapato? Quanto custa estas gafas, né? Que são os óculos. E, bueno, me las llevo. Então, quando você já decide. Então, você comprou 2 blusas. Ah, me las llevo. Sim? Me las llevo, perdão. Então, gente, eu acabei de mostrar aqui para vocês algumas expressões que nós utilizamos na tenda, tá bom? Bueno, chicos, como estamos falando neste momento sobre compra consciente, né? Sobre como gastar o dinheiro corretamente, em la página 92 há um texto muito interessante que vai falar sobre os critérios generais a la hora de realizar uma compra verde. Então, vamos a ler, que é muito interessante, me gostou muito esta temática. Bueno, hora de la lectura. De las 12 millones de las 12 millones de toneladas que se consumen en el mundo, solo se recicla 20%. 2 preguntitas acá. ¿Ya pensaste en los impactos ambientales de tus compras? Oíste hablar del conceito de compra verde? Então, agora nós vamos ler um texto que fala sobre sobre os critérios para que você possa, então, realizar uma compra verde, que é muito interessante, tá? Vamos lá, então. Como eu já disse, o título, critérios generales a la hora de realizar uma compra verde. O primeiro critério. Reducir el volumen de nuestras compras, preguntándonos si lo que vamos a comprar nos va a satisfacer realmente o si lo compramos impulsivamente. Buscar alternativas que minimicen la explotación de los recursos naturales. Segunda mano, reutilizar, intercambios, reparação, é que existem diversas organizações que se encargam de ello, como, por exemplo, Coopera ou também outras iniciativas. Então, esses 2 critérios, né? O primeiro, ele fala o quê? Será que realmente nós precisamos comprar impulsivamente? Ou nós temos que comprar somente o que é necessário, o que nós estamos necessitando? É importante. Então, nós temos que reduzir o volume das nossas compras e comprar o que realmente importa. Porque tem gente que realmente, nós sabemos que possuem, são compulsivos, né? E acabam comprando o que nem vão utilizar.
E o outro critério que eu li também é para que vocês possam buscar alternativas que vão minimizar, então, essa exploração do meio ambiente. Fazendo o quê? Comprando roupas de segunda mão, reutilizando as roupas, né? Por exemplo, eu tenho 2 irmãos. Vai passando de geração em geração essas roupas, não tem problema nenhum, né? E trocar também roupas, né, com os amigos, com familiares, isso é importante para que a gente possa minimizar os impactos, então, para o meio ambiente. Vamos lá, então, outra alternativa, outro critério. Assegurar-nos de la calidad de lo que compramos, de cara a adquirir bienes más saludables y duradeiros. Informar-nos acerca de las repercusiones sociales y medioambientales de los bienes y servicios, apuesto por produtos e serviços de comércio justo e ético. Então, aqui, a primeira, a gente tem que ver, nós temos que nos assegurarmos, né, da qualidade do que nós estamos consumindo, né? Se eles são saudáveis e também duradouros, né? E a última, nós temos que verificar, então, sobre o produto que nós estamos consumindo. Se ele está a favor do meio ambiente, se esses produtos eles são justos, né? E são legais também. E não ilegais, no caso, né? Ahora, valorar que as empresas fabricantes e distribuidoras do produto sejam ambientalmente responsáveis e procedam da economia social e alternativa. Elegir produtos que seu funcionamento e mantenimento requiera o mínimo consumo de recursos, água e energia, e a mínima geração de resíduos e emissões. Quando acabe a vida útil de um produto, utilizar os sistemas de recorrida selectiva, de forma que se pueda reciclar o material de que está hecho. Então, aqui a gente tem que valorizar, né? Na verdade, nós temos que nos atentar se as empresas que nós compramos, né, os produtos, elas são a favor do meio ambiente. Então, primeiro passo, né, depois de todos esses critérios. E também escolher os produtos que utilizam o mínimo possível dos recursos, como água, energia, né? E quando, por exemplo, essa roupa já não me serve mais, ou esse produto não me serve mais, se a gente consegue reutilizar, reciclar esses produtos. Então, é muito importante esses critérios, gente, para que nós possamos, então, valorizar o meio ambiente, porque tudo o que nós consumimos pode ser prejudicial para o meio ambiente e, consequentemente, para nós também, seres humanos. Então, isso é muito importante. Bueno, chicos, después de esta lectura reflexiva, ¿sí? En la próxima clase, en nuestra clase en línea, online, yo voy a les preguntar sobre lo que ustedes hacen para valorar el medio ambiente y no perjudicar. ¿Sí? Si ustedes en sus casas utilizan la separação de la basura, que é o lixo, né? Se vocês fazem essa divisão, o que vocês fazem para minimizar os impactos causados pelo meio ambiente, no meio ambiente, no caso, né? Então, ahora, ¿sí? Después de este texto, vamos a hablar un poquito de gramática sobre el imperativo negativo, ¿sí? Vamos a leer algunos consejos y verificar para qué sirve el imperativo negativo, para qué utilizamos y cuándo utilizamos también. Bueno, en la página 94 de la apostila. Imperativo negativo. Lê los consejos a continuación. Consejos para comprar de forma ecológica. No adquieras bienes que consuman mucha energía. No elijas productos que no sean duradouros. No compres productos empaquetados en exceso. No compres productos de usar y tirar. Entonces, chicos, ustedes pueden percibir que siempre en el inicio de la oración hay la palabra no. No
no adquieras, no elijas, no compres, ¿sí? Entonces, el modo imperativo en la forma negativa, sempre vamos a saber que está en el imperativo negativo quando há esta palavra no. E depois disso está pedindo para que você faça algo. Então está dando uma ordem, um conselho. Não jogue lixo na rua. No rugues basura em la calle. Então é um imperativo negativo, porque está pedindo para você não fazer algo. Então por isso por isso que é negativo, né? Tá? Vamos saber. Em espanhol, quando queremos dar uma sugerência ou um conselho, usamos o modo imperativo, porque tem o imperativo afirmativo e o negativo. Nós estamos falando do negativo. En el ejemplo apresentado, se apunta al lector de que não se deve hacer. Estamos utilizando, por lo tanto, o imperativo negativo. O imperativo negativo coincide em sua forma com o presente de subjuntivo e os pronombres sempre se colocarão delante del verbo e separados de ele. Normalmente se conjuga o imperativo solo em la segunda e terceira persona del discurso, pues solo es posible dar órdenes y consejos a otras personas. Muy bien. Entonces, chicos, nosotros vamos a conjugar el verbo en el imperativo negativo a partir de la segunda persona. Por quê? Nós não conseguimos dar ordem para nós mesmos, né? Então, a gente sempre dá ordem para uma outra pessoa. Então, a conjugação vai começar da segunda pessoa, tá? Vamos lá. Aí, aqui tem 2 exemplos mais do imperativo negativo. No te olvides de tirar la basura correctamente. Ou, no nos olvidemos de que esse problema foi causado por nosso consumo excessivo. E é verdade, né, gente? Querendo ou não, aqui tem um rio poluído. E quem que faz isso? São o próprio ser humano. Então, a gente tem que se conscientizar mesmo de não fazer certas ações que vai prejudicar o meio ambiente e, consequentemente, nos prejudica. Então, a gente tem que ter consciência disso. Que se nós estamos fazendo para o meio ambiente, volta para nós, tá? Então, isso é bem importante. Entonces, sin embargo, se puede conjugar en la primera persona del plural cuando queremos expresar una exhortación en la que el hablante también se incluye. Então, por exemplo, a gente vai conjugar na primeira pessoa do plural, que é nosotros, quando eu estou me incluindo, por exemplo. No nos olvidemos. Nós não podemos esquecer de que esse problema foi causado por nosso consumo excessivo. Então, que o problema, né, da poluição foi causado por conta do consumo excessivo do próprio homem, né? Que somos nós. Muito triste. Então, vamos lá, pessoal. Formación del imperativo negativo. Vamos a ler a continuación como formamos el imperativo negativo. Bueno, chicos, vamos a leer ahora esta tabla de formación del imperativo negativo. Entonces, acá, pueden perceber que não há a primeira persona dele singular, porque, como eu já disse, a gente não consegue dar ordem para nós mesmos, né? Então, a gente sempre nós damos ordem, conselhos para outras pessoas. Então, vai começar a partir da segunda pessoa do singular. Então, acá, tu, né? Ele, nosotros, vosotros, ellos. Então, acá, partícula negativa no. Então, o imperativo negativo sempre vai ter esta partícula negativa no. Então, os verbos terminados em ar. Por exemplo, no cantes, para tu. Para ele, no cante. Para nosotros, no cantemos. Para vosotros, no cantéis. Para ellos, ellas, ustedes, no cantem. E para os verbos terminados em ir. Tu, no decidas. Él, no decida. Nosotros, no decidamos. Vosotros, no decidais. Ellos, ellas, ustedes, no decidam. Então, pessoal, é bem interessante, sabe? Isso que do imperativo negativo, porque nós vamos saber que está no imperativo negativo quando houver, então, esta partícula no
e os verbos, eles estão conjugados corretamente e nós vamos observar, então, e perceber que está querendo dar um conselho, uma ordem, uma sugestão acerca de um assunto, tá bom? Bueno, chicos, então, nossa aula já acabou, tá? Eu espero que vocês tenham consciência, né? Que vocês possam, então, refletir um pouquinho mais sobre um consumo consciente, sobre o consumo verde, que tudo que nós fazemos, né, para o meio ambiente volta para nós, então nós temos que começar a refletir sobre as nossas práticas mesmo, tá? Que eu acho que isso é o importante e para que nós possamos ter um futuro melhor, tá? Então, reciclar, consumir menos e pensar no meio ambiente. Então, as atividades, né, que vocês terão que realizar da apostila, tá? Serão, então, das páginas, déjame ver acá, 90 e 91, que eu já dei a resposta, é só vocês acompanharem, tá? Depois, 93 e 95, tá? Então, é bem tranquilinho essas atividades. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar mensagem. Eu estou à disposição e com muita saudade de vocês, tá bom? Nos vemos na próxima aula, então. Besitos!